dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro de 2016. Essas são imagens da capital paulista. Muita chuva por aqui novamente. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou Nolan Robertos. O prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º encerra no fim deste mês, no dia 30. O pagamento de 13º salário vai injetar na economia brasileira 197 bilhões de reais este ano. Esse valor é equivalente a 3% do produto interno bruto, isso segundo o Diese. De acordo com a pesquisa, cerca de 84 milhões de brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional. Os empregados formais com carteira assinada representam 49,5 milhões de pessoas no Brasil. E você, já sabe o que vai fazer com a primeira parcela do 13º salário? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Nós vamos aos destaques de hoje agora. Justiça nega pedido de adiar o Enem e provas estão mantidas em escolas não ocupadas por protestos. Polícias Federal e Paraguaia fazem operação conjunta para prender quadrilha de tráfico internacional de drogas. Suspeita é de que o grupo tenha movimentado R$1 bilhão. Esperança para pacientes que sofrem com o mal de Alzheimer e de Parkinson. Remédios simples para controlar a pressão podem reduzir os efeitos das doenças e, quem sabe, até curar. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Essa edição do Link Record News começa com informações de uma mega operação que envolve mais de 200 homens da Polícia Federal Brasileira e a Polícia Paraguaia para prender uma quadrilha que agia no tráfico internacional de entorpecentes. Eles distribuíam drogas produzidas no Paraguai para os estados de Goiás, Pará, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Até agora, os policiais já prenderam 22 pessoas. A suspeita é que o grupo tenha movimentado R$1 bilhão. Muito dinheiro, né, Lidiane? Segundo a Polícia Federal, a Operação Cavalo Doido, como foi batizada, cumpre 81 mandados judiciais, sendo 21 mandados de prisão preventiva, 11 mandados de prisão temporária, 15 conduções coercitivas, quando alguém é levado para depor, e 34 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em Goiás e Mato Grosso do Sul. Os investigados devem responder por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, corrupção ativa, tráfico internacional de armas, adulteração de arma de fogo e porte ilegal de armas. Se somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos. Bom, a gente segue acompanhando então os desdobramentos dessa operação. Enquanto isso, mais criminalidade na tela, porque cada vez mais comuns as armas de guerra alimentam o poder de fogo de traficantes e milicianos no Rio de Janeiro e aumentam os números de vítimas de balas perdidas. Só nos primeiros 9 meses deste ano, foram mais de 800 pessoas atingidas por disparos de fuzil. A cena aterroriza. Um carro é cercado por criminosos armados que obrigam o motorista a sair do veículo. Ele entrega todos os objetos pessoais e deita no chão. Os ladrões fogem tranquilamente. Chama a atenção o tipo de arma usada no crime. Eles carregam fuzis. Antigamente a gente tinha um fuzil para operações de segurança das bocas de fumo. Agora os roubos de rua, dentro de um carro, tem 2, 3 fuzis. Isso aí eu entendo que banalizou o uso dessa arma de fogo. De janeiro a setembro deste ano, a Polícia do Rio tirou de circulação 234 fuzis que estavam em poder de criminosos. E uma pesquisa do Instituto Sou da Paz também aponta que as apreensões desse tipo de armamento aumentaram. O levantamento mostra que houve aumento de 60% na recuperação de fuzis entre os anos de 2007 e 2009. E o responsável pela pesquisa faz ainda um paralelo desses números com os casos de bala perdida. Até setembro, 864 pessoas morreram ou ficaram feridas em consequência de disparos com fuzil. Pois é, contra a violência, moradores decidiram agir por conta própria para enfrentar essa violência, dessa vez em São Paulo. Indignados com o número de roubos, eles colocam placas nas ruas e nas casas para alertar a população sobre a onda de assaltos.
Basta andar por este bairro, na zona sul de São Paulo, para ver o pedido de socorro dos moradores. O cartaz é simples, colado no ponto de ônibus. Tenho o pavor de estar aqui. 6 horas da manhã, Deus me livre. A dona Hilda entrou para a estatística da violência. Foi assaltada 2 vezes nos últimos 3 meses. Ali na rua, subindo aqui, um moleque de 18, 19 anos me pegou, me jogou no portão e pôs arma na barriga pedindo dinheiro. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, nas delegacias que atendem o bairro, foram registrados quase 2.400 casos de roubo na região no primeiro semestre desse ano. Situação que se repete na Grande São Paulo. Em Diadema, a Edna decidiu colar os alertas nos postes e casas na esperança de proteger a vizinhança. Moradores de praticamente todas as casas foram vítimas de assalto quando chegavam ou saíam das residências. Policiamento nenhum. A gente está, Deus dará aqui. A gente sai daqui de casa com medo. Segurando a bolsa, porque aqui passa motoqueiro roubando, passa transante roubando, passa cara querendo invadir a casa. A gente não tem segurança nenhuma. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública, que em nota respondeu que neste ano 355 pessoas foram presas em flagrante na região dos assaltos em Diadema. A Secretaria informou ainda que está atenta à criminalidade, com operações e patrulhamento das polícias civil e militar. É um pedido de socorro nervoso. Pelo amor de Deus, manda uma viatura aqui. A que ponto chegamos, né? A população alertando os próprios cidadãos onde há mais perigo, né? Onde há mais, porque perigo existe, infelizmente, em todo lugar. Bom, o governo do Rio de Janeiro anuncia hoje um pacote de medidas para combater a crise no estado. Nolan, e a repórter Carla Chaves nos traz mais detalhes neste momento. Carla? Esse pacote deve ser anunciado às 10 horas da manhã no Palácio Guanabara, sede do governo, e ele está preocupando muito os servidores públicos, porque já se tinha falado antes em um possível corte no salário deles. Por exemplo, quem recebe até R$5.000 teria 30% de perda, quem recebe mais de 5.000, 16%. Também cogitaram um aumento nos impostos da comida, da bebida, que são itens essenciais, né? Então isso está realmente gerando preocupação. O governo disse que está com a conta completamente zerada, porque esse mês teve novo arresto, né? Bloqueio na conta para poder pagar os servidores públicos que não receberam ainda o salário de outubro. Então tiraram R$150 milhões das contas do governo, inclusive da Rio Previdência, e agora ele vai anunciar este pacote de medidas que, como eu disse, está preocupando muita gente. Vamos aguardar para ver o que vem por aí. Vamos aguardar, Carla. Obrigada pelas informações. Agora a gente falar sobre as provas do Enem, que estão mantidas, então, para este fim de semana nas escolas não ocupadas por protestos. Nolan, a Justiça negou o pedido de suspensão feito pelo procurador do Ceará. E a repórter Vanessa Lima tem mais informações direto de Brasília para a gente. Vanessa? Olá, pessoal do Link Record News. A juíza considerou que o exame aplicado em datas diferentes, com temas de redação diferentes, não vai prejudicar os candidatos. 191 mil estudantes vão fazer as provas nos dias 3 e 4 de dezembro. A maioria é a do Paraná e de Minas Gerais. Hoje será divulgada uma lista atualizada com os nomes das escolas onde o exame será adiado. Para os demais, as provas estão mantidas amanhã e domingo e os portões fecham a 1h da tarde. E ainda tem gente aproveitando para fazer as últimas revisões antes da prova. Um trio dedicado. O Jordano quer engenharia, a Giovana medicina e o João escolheu direito. Sonhos que neste momento dependem muito do Enem. Você estudando muito, se dedicando para o que você quer, você conseguindo passar aí pelo Enem, já tem uma boa parte do que você quer para sua vida. Descanso, só feriado, final de semana e geralmente nem isso. Nesta reta final, nada de aprender conteúdo novo. O momento é só para revisar. São tantas coisas que podem cair no Enem dos 3 anos, que às vezes você focar em aprender uma coisa nova, você poderia estar revisando a maior parte que você já aprendeu, já conheceu, né? No sábado, as provas são de ciências humanas e natureza. No domingo, de linguagem, códigos e suas tecnologias, matemática e redação.
Para o Enem deste ano, estão inscritos 8.600.000 estudantes. A orientação é que os estudantes levem para a prova caneta esferográfica de tinta preta, documento de identificação original com foto e o cartão de confirmação da inscrição. Agora o momento é confiar no trabalho que foi feito e concentrar agora nas atualidades, né? Ler jornal, assistir o noticiário, pegar um texto ou outro na internet, principalmente coisas que envolvam tecnologia, ambiente. Uma alimentação mais leve, que ela seja nutritiva e não seja pesada, que ele faça alguns exercícios respiratórios junto com um relaxamento muscular para facilitar esse relaxamento durante a prova. Obrigada, Vanessa, pelas informações. E o Supremo Tribunal Federal proibiu políticos que respondem a processos criminais de assumirem as presidências da Câmara e do Senado, cargos que podem substituir o presidente da República durante viagens. O Supremo iniciou o julgamento da ação proposta pela Rede Sustentabilidade em maio deste ano. O partido pretendia que o tribunal julgasse se Eduardo Cunha, à época presidente da Câmara, poderia substituir interinamente o presidente da República, mesmo depois de virar réu. A Constituição estabelece que, na ausência temporária do titular do Planalto, devem assumir, pela ordem, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o do Senado e, por último, o do Supremo. 6 dos 11 integrantes da Corte dizem que o substituto do presidente da República não pode ser réu em ação penal. Aqueles que figurem como réus em processo crime no Supremo não podem ocupar cargo cujas atribuições constitucionais incluam a substituição do presidente da República. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli e não tem data para ser retomado. Mas Celso de Mello antecipou o voto, consolidando a maioria. Não tem sentido que os substitutos eventuais pudessem ter, eu diria, mais poder do que o próprio titular do mandato. Em tese, havia o risco desta decisão afetar o senador Renan Calheiros, que é denunciado em um dos 11 inquéritos a que responde aqui no Supremo e que hoje é o segundo na linha sucessória de Temer na presidência da República. Mas esta hipótese de veto ao senador ficou agora mais distante. Calheiros divulgou nota para reforçar que não é réu em qualquer processo judicial e que os inquéritos contra ele no STF são todos por ouvir dizer ou interpretações de delatores. Mas está pronta para ser julgada no Supremo a ação em que o senador responde por falsidade ideológica. No inquérito que apura se a empreiteira Mendes Júnior pagou pensão à jornalista Mônica Veloso, com quem Calheiros tem uma filha. Se o tribunal aceitar a denúncia, o senador vira réu. Cabe à presidente do Supremo, Carmen Lúcia, decidir levar a questão a julgamento. Aliados do senador acreditam que a ministra não fará isso antes de fevereiro, quando Renan Calheiros deixa a presidência do Senado. O prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º encerra no fim deste mês, no dia 30. O pagamento de 13º salário vai injetar na economia brasileira 197 bilhões de reais neste ano, valor equivalente aí a 3% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, isso de acordo com o Diese. Nolan, de acordo com a pesquisa, cerca de 84 milhões de brasileiros serão beneficiados com um rendimento adicional. Os empregados formais com carteira assinada representam 49,5 milhões de pessoas no Brasil. Comparando com 2015, quando foi pago 182 bilhões, houve um crescimento de 8,2%, o que significaria aumento de 0,6% acima da inflação prevista para 2016. A maior parcela desses recursos deve ficar no Sudeste, 50,9%. Região que concentra, a gente lembra aí, o maior número de trabalhadores aposentados e pensionistas. E agora, então, a gente pergunta na enquete do dia para você. Você já sabe o que vai fazer com a primeira parcela do 13º salário? Bom, para votar nas redes sociais, entre ali no Twitter, no Facebook da Record News, sempre comentando, participando, use a hashtag #LinkRecordNews. Você pode participar com a gente também pelo nosso WhatsApp,
O DDD é o 11 95307 1851, esse número que aparece aí na sua tela. Você manda a sua mensagem e a gente lê ao vivo aqui para você a sua participação. E já que a gente fala de 13º salário, o que fazer? Olha só essa informação. As férias se aproximam e as agências brasileiras de turismo comemoram um aquecimento nas vendas de pacotes de viagens. Na contramão da crise, o turismo deve fechar o ano em crescimento, graças à região Nordeste, que se mantém no topo do ranking dos lugares mais procurados. A mudança já começa a ser vista nos pontos turísticos da cidade. Os visitantes estão chegando cada vez mais. A cidade está tranquila, está bonita, está gostosa, o clima está bom. Vale a pena. Estamos aproveitando para conhecer os pontos turísticos e conhecer a Bahia. Desde o mês de agosto, as agências de turismo estão comemorando o aumento pela procura por pacotes de viagens. A expectativa para o verão é de um crescimento de 7% no setor. Nós esperamos, inclusive, um fluxo maior, está entendendo, de turistas estrangeiros, porque embora o dólar tenha se desvalorizado um pouco, ainda é bem favorável à vinda de estrangeiros e o brasileiro viajando. Além da grande procura pelas cidades do Nordeste brasileiro, os destinos internacionais também estão na lista de quem pretende viajar, já que o real teve uma pequena valorização. Nesta agência, a situação já começou a melhorar. Nos últimos 20 dias, mais de 30 pacotes de viagens foram vendidos. A queda do câmbio deu um ânimo maior nas pessoas a procurar, então a gente está sentindo que o mercado está começando a aquecer, para que esse verão vai ser um verão bom. Monique aproveitou o momento para programar uma viagem para Amsterdã. Ela só deve embarcar em junho do ano que vem, mas quis garantir a passagem o quanto antes. Programando direitinho dá para viajar para qualquer lugar, né? Com antecedência, encaixando direitinho, a gente consegue qualquer coisa. Tá aí tudo bem planejado. Agora, quem aproveita para viajar pelas estradas, um recado importante. Olha, o governo de São Paulo lançou hoje o edital para criar o primeiro pedágio de preço flexível do estado. O motorista vai pagar mais caro no horário de pico e terá desconto se trafegar nas horas de menor fluxo. A empresa que vencer a disputa vai controlar 7 rodovias da região do Centro-Oeste paulista, num trecho de mais de 570 quilômetros, que vai da divisa com o estado do Paraná até próximo a Minas Gerais. O valor da tarifa ainda não foi definido. A concessão vale por um período de 30 anos e prevê quase 4 bilhões de reais em melhorias, como duplicação de pista e até possível implementação de Wi-Fi. Hoje, o cálculo das tarifas de pedágio leva em conta a categoria das pistas, se tem canteiro central ou são simples, por exemplo, e o tipo de veículo. Melhora a confiança do consumidor na situação do país. Bom, isso, claro, se reflete na intenção de compra das famílias, que vem aumentando. É o que mostra uma pesquisa da Federação do Comércio, realizada em São Paulo. Assim que saiu do trabalho, Paulo passou nesta loja para pesquisar preços e modelos de TV. Ele conseguiu manter o emprego mesmo com a crise e acha que já é hora de voltar a comprar. Estou muito otimista mesmo, com relação ao mercado e com relação à atual situação do país. É uma tendência que há alguns meses vem sendo percebida na praça. Uma pesquisa da Federação do Comércio mostra que a intenção de consumo das famílias não para de crescer desde junho deste ano. Uma sequência que faz o comércio projetar um final de ano melhor do que em 2015. Eu acho que a gente chegou no fundo do poço, inclusive para dados de emprego, de renda, a inflação já vem melhorando mês a mês, então mostra que realmente que os consumidores, o fundo do poço passou, o futuro vai ser melhor. O indicador que revela com maior clareza a melhora no otimismo do consumidor é o da intenção de compra de bens duráveis, que dependem de crediário. O número de pessoas que pretendem comprar fogão, geladeira e televisão nos próximos meses aumentou quase 10%. Desde 2012, os indicadores de intenção de consumo só caíam. O pior momento foi em junho deste ano. De lá para cá, o medo de fazer dívida e de perder o emprego diminuiu. Mas a maioria ainda pensa bastante antes de colocar a mão no bolso. Para mim está estável, porque eu não vi melhora nenhuma, mas também não acho que está piorando. A gente sempre tem esperança, né, de que melhore, mas é esperar para ver. Para o longo prazo, as expectativas são melhores, ou seja, os consumidores estão esperando um futuro melhor.
Todo mundo, aliás, né, espera realmente essa fase de aquecimento na economia, segurança no trabalho. Quem está desempregado conseguir uma outra oportunidade, é o que todo mundo espera para o próximo ano. Tomara que essas previsões otimistas realmente se confirmem, né, Lidy? Bom, e agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci com os destaques da região. Fabiana, bom dia para você. Bom dia, Fabi. Bom dia, Lidiane, Nolan, bom dia a todos. Olha, nosso primeiro destaque de hoje é a ocupação do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná. Na noite dessa quinta-feira, um grupo de manifestantes mascarados invadiu o edifício e permanece lá até agora. Teve bastante tumulto aí durante essa ocupação e algumas pessoas ficaram feridas. As imagens mostram o momento em que o grupo ocupou o prédio. De acordo com os alunos da universidade, os manifestantes chegaram ao campus por volta das 10h30 da noite, no horário de saída das aulas. Houve tumulto e os vidros da porta principal foram quebrados. Alguns alunos ficaram feridos durante a confusão. A porta foi acorrentada após a saída de todos os estudantes. Os manifestantes passaram a noite no local. Funcionários da universidade foram impedidos de entrar para trabalhar na manhã de hoje. Este é o 8º prédio da UFPR ocupado. Os estudantes da instituição protestam contra a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. E os integrantes desse grupo que ocupou o prédio ainda não foram identificados. Nós vamos conferir agora algumas imagens ao vivo da Praça Santos Andrade, que é onde fica a Universidade Federal do Paraná. O clima permanece tenso por lá. Cerca de 200 pessoas, entre funcionários e estudantes, protestam em frente à universidade pedindo a desocupação. De acordo com as últimas informações, um grupo de professores conseguiu entrar no edifício e negocia a saída desses manifestantes. E agora o assunto é Lava Jato. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia contra o ex-ministro Antônio Palocci e mais 14 pessoas. A partir de agora, eles passam a ser réus no processo decorrente da 35ª fase da operação. De acordo com a denúncia, Palocci recebeu propina da empreiteira Odebrecht entre 2006 e 2013 para beneficiar a empresa em contratos com a Petrobras, interferindo em decisões tomadas pelo governo federal. De acordo com os investigadores, os repasses feitos ao ex-ministro ultrapassam os 128 milhões de reais. Além dele, também se tornaram réus Branislav Kontic, que trabalhou como assessor do ex-ministro, o ex-presidente da empreiteira Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e o casal de publicitários João Santana e Mônica Moura. A partir de agora, os réus têm 10 dias para apresentar a defesa prévia. E ainda falando de Lava Jato, tem preso da operação que deixou a carceragem da Polícia Federal nessa quinta-feira. O juiz Sérgio Moro decidiu substituir a prisão preventiva do empresário Mariano Marcondes Ferraz por medidas cautelares. Mariano Marcondes Ferraz foi preso no dia 26 de outubro no Aeroporto Internacional de Guarulhos e trazido para Curitiba. De acordo com o Ministério Público Federal, há indícios de que o empresário praticou os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O executivo teria pago propina no valor de $800 mil ao ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, entre 2011 e 2013. Os pagamentos seriam relativos a contratos firmados pelas empresas de Ferraz com a estatal. Durante uma audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, Sérgio Moro decidiu substituir a prisão preventiva do empresário por medidas cautelares. Para que ele pudesse deixar a cadeia, o juiz estipulou uma fiança no valor de R$3 milhões, além de proibir que o investigado deixe o país. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, voltamos ao estúdio com vocês. Um bom trabalho a todos por aí e um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda. A gente se vê segunda. Obrigado, Fabi. Bom final de semana por aí, Fabiana. Bom, agora a gente fala de uma esperança para pacientes que sofrem com mal de Alzheimer e de Parkinson. A esperança pode estar em remédios simples para controlar a pressão. Que boa notícia, hein, Nolan? E quem sabe até a cura. A descoberta é de 2 pesquisadores brasileiros. Num laboratório de pesquisas, nem sempre os resultados surgem conforme o esperado. E isso, às vezes, representa progresso. Foi o que aconteceu com esses cientistas que estudavam os efeitos de medicamentos usados para controle de pressão. Acabaram fazendo uma grande descoberta. A perspectiva futura
é que os bloqueadores de canais de cálcio, além de serem usados como antihipertensivos, eles poderiam também ser usados para tratar doenças neurológicas e psiquiátricas, como eu citei, mal de Alzheimer, Parkinson. Os biomédicos da Universidade Federal de São Paulo identificaram que um dos efeitos colaterais dos medicamentos atinge a liberação de transmissores cerebrais. Falhas nesse sistema podem ser responsáveis por inúmeras doenças neurológicas. No caso do sistema nervoso central, quando a liberação desses mensageiros liberados pelos neurônios, chamados neurotransmissores, está diminuída, o que acontece é que aquela função que esses neurônios controlam também está alterada, ou seja, em muitos casos diminuída também. É o caso da depressão, por exemplo. A descoberta dos pesquisadores brasileiros pode ser o primeiro passo para o desenvolvimento de um medicamento capaz de reduzir os efeitos de doenças neurológicas, entre elas o Alzheimer. O trabalho já está em uma fase considerada avançada, de estudos pré-clínicos. Os testes em animais estão em andamento, mas ainda é cedo para prever quando tudo isso poderá se tornar um novo tratamento para os pacientes. Há tanto questões legais envolvidas, questão de tempo que vai ser usado do estudo, pode demorar 5 anos, 10 anos, então isso não dá para se prever. Com isso, eu ofereço uma expectativa maior de vida, uma qualidade de vida melhor ao paciente. Não significa a cura hoje, mas pode significar amanhã se nós entendermos melhor. Qualquer novidade neste segmento representa esperança para parentes de portadores de doenças neurológicas. O Flávio acompanha há 7 anos a evolução do Alzheimer da mãe, Dona Regina, de 89 anos. Quantos netos a senhora tem? Quantos netos? É. Netos eu tenho, pai, eu não me Só a Marina e a Cristina. E a Cristina, né? As duas. Até a chegada de um medicamento ao mercado, ele e a família fazem o que estiver ao alcance para manter a qualidade de vida da mãe. Hoje em dia ainda a gente não tem essa expectativa grande pelas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, né? Bom, o assunto ainda é saúde, o verão está quase chegando e com ele doenças típicas dessa época começam a aparecer. Você sabia que algumas atingem mais as crianças? Nolan, justamente para falar com a gente quais são essas doenças e como prevenir as crianças principalmente, recebemos aqui a doutora Marcela Angeli, pediatra da Rede de Centros Médicos Doutor Consulta. Doutora Marcela, muito obrigada pela participação, bom dia. Bom dia, Lidiane, bom dia, Nolan. Essa época, 21 de dezembro, começa o verão, né? Então é a hora que a gente tem que se preocupar com essas crianças. Porque o sol quente, a gente tem várias doenças que atingem principalmente elas. Doenças de pele, que a gente tem que estar se preocupando. Doenças como as famosas viroses, a gastroenterite, que causam desidratação, podendo um grau de desidratação às vezes levar até o óbito. Então, realmente tem que tomar cuidado com isso, tá? E a gente se preocupa só a partir de 21 de dezembro com realmente a oficialização do verão ou antes? Porque a gente percebe também alguns dias de muito calor já agora, né? Na estação anterior. Sim, são doenças típicas de verão, mas o que acontece o sol quente, hoje em dia até as temperaturas a gente está perdendo um pouco das estações, né? O sol vem a qualquer época do ano, mas a partir de agora é preocupação, com muita hidratação, sol, crianças acima de 6 meses com protetor solar. A principal preocupação, as mães às vezes perguntam assim pra gente, posso passar protetor antes de 6 meses para ir para a praia? Não, não é para ir para a praia, porque isso é muito comum acontecer nas mães. Praia, o que acontece? A gente tem o sol, que causa insolação, que é um fator super perigoso, causa náusea, mal-estar, podendo dar queimaduras de 1º grau, inclusive. Então, precisa do protetor solar. Aí as mães vão cheias de barraca, ficam lá o dia inteiro embaixo da barraca, estou na sombra. Não. O que acontece? O sol bate na areia, ela causa uma quentura, que é o famoso mormaço, e esse mormaço também ajuda a queimar a pele. Então, assim, são fatores de proteção, protetor solar, a cada 2 horas está passando e, principalmente, evitar o sol das 10 às 16 horas sem sol. Para quê? Porque pode causar esse mormaço e dar essa queimação também, que vão afetar as crianças, desidratação, ressecamento de pele, o ardor.
Então, pode levar febre também. Então, é para se preocupar mesmo com esse sol quente. Das 10 às 16 horas, então, para as crianças evitarem. Só que nas férias, a família vai lá para a praia. As crianças que são um pouco maiores, é muito difícil de controlar. Muito. O que então, os pais podem fazer para que elas passem esse dia na praia, consigam se refrescar ali no mar, mas tenham a proteção? É um boné, de repente aquelas roupinhas que tem proteção solar. Qual é a indicação, doutora? Protetor solar, um maior nível de grau do protetor, 60, 70. Roupa, boné, hidratação abundante, não refrigerante, porque hoje em dia é refrigerante que as crianças são hidratadas. Não, muito suco, água, principalmente isotônicos, às vezes naturais, como água de coco. Então, e proteção na pele é fundamental. Cabeça. Boné, aquelas roupinhas, hoje existem as roupinhas, os maiôs que vão até a pé, no braço. Então, além do protetor, a roupa também. Além do protetor, roupa, super comum, é proteção, assim, total. Principalmente que o sol está muito quente, a gente vê muito hospitais nessa época recebendo criança com insolação, com febre, e pode se tornar grave, sim. Depende da quantidade do sol que a criança pega, pode se tornar grave. Desculpa, a senhora falou também de intoxicação, né? Que cuidado que a gente precisa ter com a alimentação dos filhos, das crianças na praia, principalmente? Principalmente é levar coisa de casa, natural, que não estrague. O que a gente pode fazer? Aquela necessaire, aquela bolsinha, tal, para aliviar a fome? Vamos levar fruta. Dá para levar, se for para comer rápido, os lanches naturais, mas não é para também se levar de manhã para comer no fim da tarde, que o sol pega também para gente. Mas bastante líquido, e o ideal mesmo é não ficar o dia inteiro, chegar às 10 e sair às 4. Quer ficar um pouquinho mais? Vai então às 9, umas 11 horas, vai embora, leva a criança, almoça, hidrata, descansa, volta para o final das 3, 4 horas da tarde, que ainda vai estar calor, vai dar para aproveitar o sol, o mar e muita hidratação, é o mais importante. Bom, não deu para levar o isopor, mas aí tem o ambulante lá na praia oferecendo pastel, milho, queijo coalho e acarajé. O que a gente pode oferecer com menos perigo para a criança entre essas opções? Sinceramente, nenhum, porque ele está lá no sol o dia inteiro. Então, assim, como ele está pegando sol, você passa camarão vendendo, está com o sol o dia inteiro, a conservação geralmente é péssima. O importante é lavar bastante a mão, bastante álcool gel, porque às vezes você leva uma coisa conservada, mas você está no mar, que está sujo, chega, come, você está ingerindo também os vírus, as bactérias que podem estar presentes e causar as famosas viroses, que são essas intoxicações alimentares que a gente está falando. Criança intoxicou. Hidratação, a gente faz a hidratação. Existe o soro caseiro também, que é super fácil de fazer, mas em qualquer posto de saúde, em qualquer farmácia, a gente acaba conseguindo também pegar ele pronto. Que é 1 litro de água, colocou em envelopinho e vai hidratando caso venha diarreia. Mais de 3 episódios de vômito, a gente já aconselha ir para o hospital, porque daí precisa ser uma hidratação endovenosa para estar fazendo, que é a hidratação que dá na veinha da criança, para não ter perigo da desidratação ocorrer outras coisas piores com elas. Agora, às vezes os pais não vão à praia, mas tem a piscina ali, uma chácara, de repente. Cuidado com a piscina. Muito cloro pode fazer mal à pele da criança também? O cloro, o que a gente falaria mais são as conjuntivites alérgicas. Por conta desse cloro, está irritando, então o que a gente aconselha? Vai nadar olho fechado ou usar máscara e óculos para o sol. Mas a pele que a gente pensaria mais que o cloro seria nessas conjuntivites alérgicas também, que é bem comum acontecer no verão. A gente vê bastante casos. Outra coisa também bastante comum é a questão da otite. Porque quanto mais contato as crianças acabam tendo com a água, é normal às vezes ficar aquele restinho de água no ouvido. Como é que a gente pode fazer para prevenir esse mal? Os tampões. Qualquer loja que vende coisas aquáticas, você acha o tampão para colocar e mergulhar, né? Mergulhar no fundo, mergulhar em rio, no mar, na piscina, que eles vão lá no fundo, pela pressão a água pode dar dano uma otite externa, que é uma inflamação que dá no ouvido, dá muita dor, muito zumbido, e aí sua noite vai acabar. A criança vai se divertir, mas a sua noite com o seu filho vai acabar porque dói demais. Além da dor no ouvido, qual outro sintoma? Vem acompanhado de febre também? Pode ter febre, o principal é o zumbido, é uma dor assim que a criança fica irritada, é insuportável a dor de quem tem a dor de ouvido por conta dessa otite. Tá? Agora,
Brasil, verão, chuva, dengue. A gente tem ali os repelentes. Eu posso usar qualquer repelente nas crianças ou tem algum especial? Existem os repelentes infantis, tá? Que são repelentes que você vê escrito infantil acima de 6 meses. Abaixo de 6 meses a gente não indica nenhum, é mais a proteção física mesmo. E em cuidado com as poças, com as águas, todos isso que a gente vive falando da dengue por conta dos mosquitos. A principal coisa para a dengue é a prevenção e só depende da gente também, né? E como aplicar? Porque eu tenho essa dúvida às vezes na criança. Você passa o protetor solar primeiro ou o repelente? Pode passar o repelente e o protetor a seguir. Passa o repelente, espera secar então a pele. Passou o repelente, secou, aí você já aplica o protetor solar. E depois lembrar que tem que ficar reaplicando. A cada 2 horas não existe nem o protetor solar, nem o repelente. Então, não adianta passar de manhã, esquecer o dia inteiro, mas picou. Picou porque realmente não reaplicou. A reaplicação é fundamental e importantíssima. No ambiente aquático, as crianças estão lá de biquíni, de sunga e ficam por horas. Às vezes saem da piscina, ficam molhadas. Isso pode trazer também algum tipo de micose, algum problema para elas? Com certeza. A pele úmida, ela faz a proliferação do fungo. Então, enquanto a gente está com essa pele úmida, o fungo pode se proliferar e aí aumentar e dar as micoses, que é uma coisa bem comum também de acontecer nessa faixa etária das crianças. Então, se molhou, seca a criança, não vai mais entrar na piscina, deixa com roupa, daqui a pouco, quer entrar de novo, coloca a sunga de novo, rapidinho a gente consegue trocar. Existe uma outra patologia também que ela é bem importante, que a gente tem que falar, que ela é chamada de impetigo. É uma coisa que é bem comum nessa época, porque tem muita picada de inseto. A criança, mãozinha suja, unhinha suja, tem uma porta de entrada, ela se coça e é essa hora que a bactéria entra e daí dissemina no corpo inteiro. Então, são feridas que parecem picadas e vão se tornando crostas, lesões crostosas, e aparecem no corpo inteiro. Apareceu isso, não tem jeito, tem que procurar o médico, porque a gente precisa entrar com antibiótico. Começa com antibiótico tópico, que são antibióticos que você passa na pele, não melhorando, precisa entrar com antibiótico oral. Então, é uma doença que até não é tão conhecida pelos pais, mas é importantíssimo, porque prevenção, unhinha curta das crianças, porque às vezes você fica com a sujeira e nem percebe. Elas se coçam, portinha de entrada, entrou, existe uma bactéria que vai disseminar no corpo e formar um monte de ferida. Tá ótimo, doutora. Olha, muito obrigada pelas explicações. Esperamos que todos que acompanham aqui essa entrevista fiquem aí com os pequenos mais protegidos durante essa época, que tem que ser apenas de diversão, descontração, férias realmente, com calor, é o que a gente espera, e de uma forma bem tranquila. E não esquecer de hidratação e protetor solar nessas crianças, pelo amor de Deus. Tá ótimo. Vale para todo mundo, inclusive, né, doutora? Para todo mundo, para os adultos também. Tá certo, muito obrigado, Bom, doutora. Obrigada a vocês. Você se preocupa com a água mineral que você consome? A gente estava falando inclusive aqui com a doutora Marcela sobre hidratação, porque em Belém a população enfrenta um sério problema com a qualidade da água vendida. Na casa da Dona Vera são 280 litros de água mineral usados toda semana. Só está difícil acreditar que é própria para o consumo. Água mineral. A gente não sabe se tudo que está dizendo no rótulo da composição, se é isso... Isso é verdade. E a Dona Vera tem razão. Belém enfrenta um sério problema com a qualidade da água e principalmente com a fabricação dos garrafões. 12 fábricas já foram interditadas este ano por irregularidades. Nesta quinta-feira, mais uma empresa foi alvo de fiscalização. Tem muita gente utilizando material reciclado para fabricar garrafões. Isso pode contaminar a água de consumo humano. Ao todo, 20 empresas que fabricam garrafas de água foram visitadas este ano. Em uma delas, a água que enchia os garrafões era a mesma que sai das torneiras aqui em Belém, considerada imprópria para o consumo. E há denúncias de que empresas continuaram a funcionar mesmo após a interdição. Segundo o Ministério Público do Estado, as empresas autuadas precisam assinar um termo de ajustamento de conduta para poder voltar a funcionar. Se for comprovado que elas estão desobedecendo a determinação, nós vamos tomar medidas legais junto ao judiciário. A gente pensa na questão da falta de fiscalização. Todo mundo, então, de olho na água vendida aí. No próximo bloco, a sua opinião aqui na tela do Link Record News. E a gente vai para o intervalo com o destaque da nossa agenda cultural. Olá, Record News!
Nós do Saltimbancos estamos aqui para convidar vocês para nos assistir no Teatro Folha, no Shopping Higienópolis, todos os sábados, domingos e feriados, às 16 horas. Vem, pessoal! Braços dados juntos, essa paz vão virar presunto. We're off to see the wizard. Mas, Oscar, isso aqui é assunto do ar. 11 horas 44 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta à sua tela. E a gente já volta com interatividade. No começo dessa edição, a gente te perguntou se você já sabe o que fazer com a primeira parcela do 13º salário. A gente lembra que as empresas têm até o dia 30 desse mês, né, até o fim desse mês, para pagar aí a primeira parcela do 13º salário. Então você pode participar com a gente pelas redes sociais, utilizando ali a hashtag Link Record News, ou então mandando mensagem pelo nosso WhatsApp. Esse número que aparece aqui na sua tela, 11 95307 1851, 11 95307 1851, e a gente já tem participação, né, Lidiane? Vamos à tela, opinião dos nossos internautas, telespectadores que participam pelo WhatsApp nesse momento. O Hélio, lá de Valência, no Rio de Janeiro, coloca: vou pagar as contas e respirar um pouquinho. Olha só, dá para sentir até o seu suspiro aqui, viu, Hélio, na mensagem. Obrigada pela participação. Sandro de Tietê, interior de São Paulo: infelizmente esse ano não terei 13º salário, faço parte dos 12 milhões de desempregados no Brasil. Poxa vida, Sandro, a gente deseja aí uma boa sorte, que esse ano ainda você consiga aí um novo emprego e assim ano que vem receba o 13º salário. É verdade, todo mundo aí na torcida. Agora o Jorge de São José, Santa Catarina: com meu 13º salário vou pagar minhas contas. Obrigada, Jorge, sorte para você. A gente percebe muitas pessoas endividadas, então o 13º não vem realmente como um plus, e sim como um alívio para todo mundo que está endividado. Obrigada. O Marciano de Ribeirão Pires, Grande São Paulo: a princípio, pretendo guardar essa grana para ajudar no pagamento de contas de início de ano. O saco do Papai Noel esse ano aqui em casa vai estar bem mais murchinho. Tá aí, Marciano, ele fez a coisa certa, né? Não precisa se endividar também para encher ali o saco do Papai Noel e depois não ter dinheiro ano que vem, logo no início do ano, para não pagar as contas. Exatamente, né? Entrar o ano com tranquilidade, realmente não há nada que pague esse conforto. Você continue participando também, lembrando que na segunda edição, o resultado oficial da enquete para você. Um taxista foi morto na madrugada de hoje por um policial civil depois de uma discussão no trânsito em São Paulo. O policial disse que trocou tiros com a vítima. Mas, Nolan, testemunhas negam essa versão e falam, inclusive, que a cena do crime pode ter sido alterada. A imagem chama a atenção. Mesmo com a área preservada para a perícia, o policial envolvido no caso tira o carro dele do local. Minutos depois, ele volta, coloca o carro no mesmo lugar e não dá explicações. Você retirou o carro do local do crime, se estava preservado, você pode dizer? O policial civil não teve o nome e nem a idade revelados. Ele é um agente papiloscopista e trabalha na Delegacia Ambiental de Carapicuíba, na Grande São Paulo. O taxista e o policial se envolveram em uma briga de trânsito depois que um teria fechado o carro do outro e, em seguida, trocaram tiros. De acordo com a polícia, o taxista fez um disparo e o policial 2. O delegado, que não quis gravar a entrevista, não soube dizer quem atirou primeiro. Quantos disparos vocês ouviram, pelo menos? 3 na sequência. E depois de alguns 4, 5 segundos, teve mais um. A versão da polícia é de que o taxista estaria com uma pistola calibre 380 com numeração raspada, mas a arma não foi mostrada. A pistola do policial civil também foi apreendida. O taxista foi atingido por 2 tiros e morreu no Hospital das Clínicas de São Paulo. O nome e a idade dele não foram informados. O taxista estava sozinho, já o policial estava com um amigo. Os dois tinham acabado de sair de um restaurante. O caso foi numa área nobre da Zona Sul de São Paulo. E a polícia de São Paulo está atrás de uma quadrilha que rouba carros de luxo, clona as placas e vende por anúncios na internet. 4 pessoas foram presas. Um dos carros roubados estava no estacionamento de um shopping, pronto para ser vendido. E aí vem um lembrete a todo mundo que nos acompanha. Viu um carro sendo anunciado ali, principalmente pela internet, um carro de luxo, um carro importado com um valor muito mais baixo? Desconfie, procure a procedência desse veículo para não cair num golpe. Vamos ver.
A imagem exclusiva mostra o momento em que os investigadores encontraram o carro roubado, avaliado em R$100 mil. Estava com placa clonada, parado no estacionamento de um shopping, à espera de compradores. O veículo pertence a este engenheiro e foi levado por bandidos armados da porta de casa. Já desceu 2 elementos armados, já foi me abordando. Pediu para que eu entrasse, ficasse quieto. Entraram dentro do veículo e saíram em fuga brusca, na contramão. A polícia chegou até o carro depois de descobrir este lava-rápido na zona norte de São Paulo. Aqui os investigadores localizaram outros 3 veículos roubados, todos de alto padrão e recém-tirados da concessionária. 4 homens identificados durante a investigação foram presos em flagrante. A quadrilha anunciaria todos eles para venda pela internet. No celular de um dos suspeitos havia a foto de um dos carros roubados, usada para fazer o anúncio. Tem os bandidos violentos, que são aqueles que roubam carro. Tem o pessoal que recepta esse carro para fazer a preparação. Tem aqueles que vão emitir o documento e tem aqueles que vão fazer a efetiva venda desse veículo. Os carros que foram recuperados pela Polícia Civil haviam sido roubados aqui em São Paulo e em cidades do ABC paulista. Nenhum dos 4 presos foi reconhecido pelas vítimas. Por isso, eles vão responder por receptação e formação de quadrilha. A polícia já sabe que a quadrilha é formada por dezenas de bandidos, que ainda vão ser investigados. Bom, e a análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Tem um velho ditado que diz que quando a esmola é muita, você precisa desconfiar. E é a velha história. Um carro que vale R$150 mil te oferecem por 120, 110, alguma coisa tem de errado. A polícia descobriu um novo método de agir das quadrilhas. Elas furtam e roubam carros novos. Eles clonam a placa, falsificam o documento e vendem o carro. Inclusive anunciam na internet e anunciam até em sites bem conhecidos. Então, a partir desse instante, você que está interessado, quando te oferecerem para um carro, mesmo na internet, você toma muito cuidado, adote algumas precauções, verifique o chassi. O certo é o seguinte: te oferecer um carro, você achou o preço bom, você vai comprar, o que você faz? Pega o seu despachante, faça ele fazer uma verificação completa no carro. E aí, sim, depois que o despachante disser está tudo ok, está tudo livre, eu fiz uma pesquisa no Detran, aí você compra. Do contrário, você vai comprar um carro clonado. E se você comprar um carro clonado, você vai perder o dinheiro. Simplesmente seu dinheiro vai sumir, porque você está comprando um carro roubado ou furtado. Diante disso, tome muito cuidado. O barato, muitas vezes, sai caro. Falou e disse Lombardi, mais um roubo de cargas agora no Rio de Janeiro. Desta vez, os ladrões feriram 4 pessoas. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a identificar os criminosos envolvidos no assalto na Vila da Penha, zona norte do Rio. O intenso tiroteio começou depois que bandidos tentaram roubar um furgão carregado de cigarros. 4 pessoas ficaram feridas. Esta mulher, baleada na calçada, é atendida pelos paramédicos. Pelo menos 7 carros foram atingidos. Este teve 13 perfurações. Vi as pessoas correndo e eu falei, eu não vou sair da banca que eu vou tomar um tiro. Aí eu abaixei, deitei na banca e fiquei esperando cessar o tiro. Mais de 20 tiros de fuzil. Bateu cápsula ao lado da minha cabeça, de fuzil, dentro da padaria. Os veículos danificados já passaram por uma perícia. Os assaltantes conseguiram escapar. Funcionários da empresa de transporte de cargas e testemunhas foram ouvidos pela polícia. O roubo de cargas vem crescendo no Rio de Janeiro. Apenas em setembro foram 891 ocorrências, um aumento de quase 70% em relação ao mesmo mês do ano passado. O estado do Rio de Janeiro vive uma situação diferente de todos os estados do país, inclusive do mundo. Os marginais, eles estão vindo para o asfalto roubar carga com fuzis e granadas.
Muito bem, momento de interatividade na tela do Link Record News. Recordamos que hoje a pergunta da nossa enquete é com relação ao 13º salário. Todo mundo sentindo um pouco de alívio, quem vai receber então, porque até o dia 30, Nolan, a primeira parcela tem que cair na conta, né? Tem que cair, a obrigação das empresas é o prazo que as empresas têm para depositar ali a primeira parcela do 13º salário. A gente lembra que os economistas sugerem que você poupe esse dinheiro, mas será que é possível? Para que você vai usar esse dinheiro? Vai pagar conta? Vai guardar para pagar conta no ano que vem? O que você vai fazer com esse dinheiro? Mande para a gente, participe pelas redes sociais, hashtag #LinkRecordNews, ou pelo Twitter, ou pelo Facebook. Você pode participar também pelo nosso WhatsApp. O telefone vai aparecer aí na sua tela. O DDD é o 11 95307 1851. Você manda ali uma mensagem contando para a gente o que você vai fazer com essa primeira parcela do 13º salário e a gente lê aqui na tela do Link Record News. Você pode, inclusive, mandar durante toda a nossa programação, porque na segunda edição do Link Record News a enquete é a mesma e a gente pode ler sua mensagem aqui. Aí, com o resultado oficial, até agora o que nós vimos aqui de participação são muitas pessoas que estão endividadas. A maioria, então, das pessoas endividadas que vão utilizar para aliviar um pouco as contas. Um internauta, um telespectador já tinha destino aí um pouco mais suave para os presentes e para o próximo ano. Bom, a gente vai para o intervalo enquanto você vota, opina. No próximo bloco tem a sua opinião aqui no Link Record News. E a gente vai agora para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural para você programar bem o seu final de semana. Olá! Essa semana nós estrearemos Philon, o Teatro do Mundo. Com produção do Estúdio Fita Crepe SP, Philon é uma criação a partir do estudo entre som e movimento, com direção de Kênia Dias, Ricardo Garcia, com Alisson Amaral e comigo, Ana Paula Lopes. A nossa temporada será de 3 a 13 de novembro, todas as quintas, sextas, sábados e domingos, às 20 horas. Esperamos por vocês. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tiene Nadini, eu vou estar tocando com Coma esse sábado, dia 5, em Passo Fundo, no Teatro Múcio de Castro, às 20 horas. Eu espero todos vocês lá. Tchau. Vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Link Record News de volta na sua tela agora, meio-dia, em ponto, horário brasileiro de verão. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, momento de interatividade. Hoje perguntamos se você já tem destino certo, já sabe o que vai fazer com a primeira parcela do 13º salário. Lembrando que essa primeira parcela deve ser depositada na conta do trabalhador até o dia 30 deste mês. Você pode participar pelas redes sociais com a hashtag Link Record News, comentando e votando também na nossa enquete, ou ainda mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Já temos mais participação na tela. E vai dar uma olhadinha aqui então, vamos ver de onde que vem a primeira participação? O Márcio de Cubatão, São Paulo. Vou guardar o 13º salário na poupança. É isso aí, tomara que dê certo aí, que você consiga fazer bom uso desse dinheiro no ano que vem de repente. O Cosme, de Belo Horizonte, Minas Gerais, coloca na mensagem: vou curtir uma bela praia. Olha, tem muita gente neste momento te invejando, viu, Cosme? Obrigada pela participação. O Leandro, de São João da Boa Vista, São Paulo, colocar na poupança e economizar. Com o Brasil nessa situação, não dá para esbanjar, né? Tá certo, Leandro. Obrigado pela sua participação. Prudente, o Leandro, né? Prudente. O Hernani, de São João Evangelista, em Minas Gerais. Vou juntar para comprar roupinhas do meu filho que vai nascer. Que bonitinho. Temos um papai aqui escrevendo pra gente, Hernani. Boa sorte, então, com o seu filhote. A Geise, de Poço Fundo, Minas Gerais. Vou guardar o meu 13º para material escolar e IPVA. Tá aí, já tem o destino certo, então tem que guardar. Não vai gastar esse dinheiro antes, hein, Geise? O Marcelo, de Chapada Diamantina, na Bahia, eu também não vou ter o 13º salário porque perdi o emprego. Estou no time dos 12 milhões de desempregados do país, infelizmente. Então, sorte a você, Marcelo, que você consiga uma recolocação aí em breve. O ano que vem, quem sabe, como o Nolan falou agora há pouco, tem o 13º salário para poupar e se divertir um pouquinho. Boa sorte, então, você. Bom, agora a gente vai ao vivo para Araraquara, interior de São Paulo, para falar com o nosso amigo Pedro Leão, para saber os destaques de hoje do Record News Paulista. Pedro, muito bom dia para você. Boa tarde, né? A gente já passou do meio-dia. Boa tarde, Pedro. Oi, Pedro.
Boa tarde, Lidiane. Boa tarde, Nolan. Olha, no Record News Paulista de hoje, infelizmente, nós não vamos dar uma boa notícia para o consumidor. Isso porque o gás de cozinha vai sofrer um novo reajuste já esse mês de novembro. O motivo é que a Petrobras anunciou mudanças nos contratos com as distribuidoras. E claro, como sempre, o cidadão é que vai sentir mais uma vez o peso no bolso. Também vamos falar de uma moda que voltou com tudo, né? Ela era moda no início dos anos 2000, agora voltou com tudo, que é o tênis com rodinha. A Lidiane, que tem uma filha pequena, sua filha tem esse tênis, Lidiane? Tem, ela tem o tênis com rodinho de LED também, que virou febre entre a molecada. E agora as crianças querem ir para o shopping, porque tem o espaço realmente maior só para andar com esse raio de tênis de rodinha. Tá certo, Pedro, a gente vai ver se destaca. E olha só, é bom tomar cuidado, viu, Lidiane? A gente tem umas imagens aí que essa criançada anda caindo pelos shoppings, pelas praças. A gente vai mostrar aí. Isso daí é um risco e os pais estão ficando preocupados com isso. E a gente até entrevistou um ortopedista para falar se isso realmente é bom, se isso é uma brincadeira boa ou não para essas crianças. E como a gente pode ver pelas imagens, né, muitos pais aí estão com a opinião dividida. Esses são alguns dos destaques do Record News Paulista, que começa a 1h depois do Link News. Muito legal, Pedro. Vou ficar de olho, olha só, não sabia, então... Perigo, né? É. Como toda brincadeira de criança é perigosa também, mas tem que dar uma olhadinha mesmo. Todo mundo de olho, então. Agora a gente segue com imagens ao vivo de Brasília. Neste momento, o ministro da Educação, Mendonça Filho, concede uma entrevista atualizando os dados, os números dos alunos, dos estudantes que vão ter a prova do Enem adiada por causa da ocupação nas escolas. Vamos acompanhar. Eu pediria apenas que se identificasse e fizesse a indagação. Bom dia, pessoal. Luísa Martins, do Estadão. Eu queria saber só em caso de alguma eventual ocupação durante o dia de hoje. Eu sei que a lista está bem atualizada, é dessa manhã, mas caso aconteça algum evento dessa natureza durante o decorrer desse dia, se os candidatos ainda vão ser avisados, vai ter algum tipo de orientação para os fiscais nos locais de prova, para os desavisados, digamos assim, que podem comparecer ao local sem ter a prova. Então, Só complementando rapidão, Gabriel do G1, se acontecer, por exemplo, no próprio dia do Enem, a Polícia Militar vai ficar ocupando aí as escolas para evitar uma possível ocupação ou não? Como é que seria no dia do Enem especificamente? Não há nenhuma previsão de ocupação pela Polícia Militar de nenhum local de prova. O que nós temos é o cuidado e a cautela, que isso já estava no planejamento do exame, da escolta pela Polícia Militar, das provas até o local de aplicação, e todos os coordenadores locais estão devidamente orientados para receber e orientar os candidatos que, porventura, compareçam ao lugar que não estava previsto uma ocupação, ou melhor dizendo, uma evasão, e que eles estejam, então, dispensados de fazer a prova naquele dia. Não há como atualizar na manhã do dia, no sábado, para os candidatos que, porventura, se dirigirem ao local ocupado na última hora, por exemplo. Mas eles terão garantido já o adiamento. Seguramente, todos os alunos que estavam destinados ou que estarão ainda, porventura, destinados a um lugar ocupado, a todos eles está garantido o direito de nova prova. Só complementando o que disse a professora Maria Inês, um dos aspectos que nós levamos em consideração do ponto de vista de segurança é que a preservação do exame e a inviolabilidade dele é algo, para nós, fundamental. Evidentemente que a gente está falando aí de praticamente 98% dos inscritos preservados no direito de submeter a prova do Enem sábado e domingo, o que é um número muito expressivo, quase 8.400.000 inscritos que terão a condição de se submeter ao exame sábado e domingo. Se houver qualquer risco num local de aplicação de prova, a segurança do exame, extravio, roubo ou uma situação de tumulto, a recomendação da coordenação é que o coordenador do local suspenda a aplicação. Então, a gente não vai, de forma alguma, transigir e aceitar uma situação que, porventura, comprometa a prova para a esmagadora maioria. E aqueles estudantes que estariam programados
a realizar a prova naquela localidade, serão comunicados em loco de que eles terão que fazer a prova no início de dezembro. Nós esperamos que esse tipo de incidente não ocorra, fazemos inclusive um apelo ao bom senso, as pessoas que têm patrocinado esse tipo de atitude, que respeitem o direito das pessoas de ter acesso à educação e de ascender ao nível superior da educação, utilizando o Enem como passaporte, já que o Enem é utilizado como instrumento de acesso ao FIES, ao ProUni, ao SISU. Então, é muito importante que a gente possa assegurar a paz e a tranquilidade. A gente está falando aí de 8,5 milhões de brasileiros que sonham com o Enem, que estudaram ao longo do ano e, evidentemente, que estão sempre num momento de tensão, de preocupação, que é a expectativa de qualquer avaliação que se submeta e, ainda mais nos últimos dias, tendo em vista os fatos que ocorreram e que todos vocês acompanharam. Então, acho que a gente tem que transmitir tranquilidade e a recomendação para a autonomia do coordenador de cada prédio, de cada local onde será aplicado a prova do Enem, para que a gente possa preservar a segurança dos estudantes, daqueles que submetem ao Enem, segurança de todos. E a segurança da prova, que ela não pode ser violada. Ministro, Flávia da TV Globo, Flávia Alvarenga. E se por um motivo até o dia 3 e 4 de dezembro essas escolas permanecerem ocupadas, o que vai ser feito? Vai ter que mudar o local de prova e, para ver se ficou claro para mim também, vai ter reforço de policiamento perto dessas escolas onde haverá prova amanhã, e se por algum motivo tiver tumulto, carro de som, qualquer coisa que alguém faça para tentar atrapalhar, o chefe dessa sala, o chefe dessa sessão vai falar, aqui está cancelada a prova, é isso? A avaliação das condições de segurança e de inviolabilidade do exame, elas serão avaliadas localmente por cada coordenador, né? Para que ele possa ter a certeza de que a segurança está garantida para aqueles que vão se submeter ao Enem naquela localidade e a questão de que a prova não pode, de forma alguma, ser extraviada ou vazar para outros que não aqueles que estarão se submetendo ao exame. Com relação ao ponto que você falou, Flávia, relativo à realização da segunda prova do Enem no início de dezembro, 3 e 4 de dezembro, essa prova necessariamente não se realizará nos locais que estão ocupados. Aliás, preferencialmente, eu diria que nós localizaremos as provas em pontos que não foram afetados e que signifiquem um maior grau de segurança de que esse tipo de situação não vai se repetir. Então, a gente vai priorizar no momento adequado, o INEP divulgará os locais, até porque o total de alunos que deverá se submeter ao novo Enem no início de dezembro só será conhecido até o dia de amanhã, o dia 7, quando nós concluímos todo o balanço. Então, até lá, a gente deve definir os locais de prova, preservando critérios de segurança e de tranquilidade para os estudantes do Brasil. Ministro, Gabriel do G1 de novo. Só uma dúvida. Da última vez tinha um número menor de escolas, agora aumentou. O custo também aumentou? Os 12 milhões que estavam previstos, agora passou para quanto a estimativa? E uma segunda dúvida também é assim, existe... É muito difícil a gente fazer essa previsão. E conforme nós já explicamos uma vez, a última milha, por exemplo, do Correio, que é contratada por milha, a última milha não será entregue. Então, seguramente, esse custo vai ser abatido do novo custo de aplicação. Então, é muito prematuro nós fazermos uma previsão. Porque vocês deram um cálculo inicial de 12 milhões. Então, veja, se nós aumentamos o número de alunos a ser atendidos, seguramente o cálculo vai aumentar. Ok. Uma outra dúvida também. Vai ser realizada a prova em locais onde há ocupação, só que não necessariamente naquele canto. Por exemplo, um campus que é grande, em alguma ala tem ocupação e outro não, por exemplo, em Minas Gerais.
Veja, toda esta avaliação dos locais já foi feita previamente e os locais onde foram cancelados os exames até agora é porque não apresentava segurança, ainda que fosse uma ocupação parcial. Então, isso já foi realizado e não há reversibilidade deste tipo de operação. Qualquer novo acontecimento será avaliado com esse mesmo critério, onde a segurança das pessoas que vão fazer a prova estará garantida. Portanto, a gente acompanhou a coletiva de imprensa do ministro da Educação, Mendonça Filho, e também da Maria Inês, que é a coordenadora aí do Enem. Pontos importantes foram ditos, como, por exemplo, de que a Polícia Militar não deve mesmo acompanhar aí essas escolas ocupadas, não haverá motivo nenhum para que os alunos sejam retirados a forças dessas escolas ocupadas, e também a Polícia Militar não deve acompanhar também na hora dos alunos fazerem as provas também no Enem, né? Exatamente. Cabe, então, bom senso do coordenador da sala de aula onde o exame será aplicado, verificar se há segurança adequada ou não. Ao menor princípio de tumulto, esse coordenador, então, deve avisar uma autoridade competente e esses alunos serão comunicados no próprio local que terão o exame adiado para o comecinho de dezembro, data, inclusive, marcada para que esses próximos estudantes também, que já são afetados neste momento com os locais de prova ocupados, devem realizar o exame. Os desdobramentos dessa história e também o balanço de toda a situação será comunicada até o dia 7, conforme disse o ministro da Educação. E a gente aqui do Link Record News, a programação da Record News, acompanha também e passa para você. Eles ainda não divulgaram os locais de prova desses alunos que farão as provas no dia 3 e 4, isso ainda não, a partir então do dia 7, como disse o ministro Mendonça Filho, e reforçou aqui a Lidiane. A gente vai informando a vocês, agora subiu para 240 mil o número de alunos. No próximo bloco, você vai ter mais informações aqui no Link Record News. E a gente vai para o nosso intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Fala São Paulo, fala todo mundo que está vendo a Record News, aqui é o Rubel. Queria convidar todos vocês para o show que vai rolar no Auditório Ibirapuera esse sábado agora, às 9 horas da noite. A gente vai tocar o show de despedida do disco Pearl, meu primeiro disco. Vai ser o encerramento dessa turnê e a gente vai estar com uma banda maravilhosa, com piano de cauda, com trompete, com baixo acústico, com bateria, com guitarra, com banjo, com tudo que tem direito. Vai ser bem bonito, chega mais. Um beijo. É você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão gostosa. Eu não vou aguentar. Senta aqui do lado e tira logo a roupa. Link Record News de volta, meio-dia, 19 minutos pelo horário brasileiro de verão. A viagem dos sonhos de 23 brasileiros para Nassau, nas Bahamas, virou pesadelo quando todos foram deportados, Lidiane. Nolan, uma defensora pública gaúcha, acompanhada da mãe idosa, ficou presa no aeroporto do Panamá por 2 dias. O vídeo foi gravado após 48 horas de confinamento. Foi nesta sala do aeroporto do Panamá que a defensora pública Lorraine Escotá, de 38 anos, e a mãe dela, uma idosa de 60, ficaram detidas junto com outros brasileiros, sem água e sem comida. Posso sair para comer ou beber água? Foi nessa salinha que a gente teve que ficar mais de 15 horas. Dormi aqui, sem comer e sem dormir, sem comer e sem beber água. Todos eram brasileiros de um voo que tinha como destino as Bahamas. Mas autoridades locais impediram a entrada do grupo no país por uma suposta denúncia de que alguém tentava entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Os brasileiros foram obrigados a retornar ao Panamá, onde ficaram detidos sem os passaportes. Neste áudio, Lorraine relata os momentos de tensão. Foram extremamente truculentos nas Bahamas, a imigração de lá. Simplesmente estávamos incomunicáveis. Eu pedi para falar com a embaixada brasileira, não deixaram. A família de Lorraine fez um pedido de urgência na Embaixada do Brasil no Panamá, para que prestasse apoio aos turistas e tentasse diálogo
com as autoridades locais. Mas só depois de quase 2 dias de detenção do grupo e várias solicitações é que integrantes do consulado estiveram no aeroporto. Os nossos consulados têm que estar 24 horas por dia à disposição do quê? Da proteção dos interesses do cidadão brasileiro. Isto é uma violação clara aos direitos humanos. A Embaixada do Brasil no Panamá declarou que não sabe o motivo da deportação dos brasileiros no aeroporto de Bahamas. As autoridades locais alegaram que havia uma denúncia de que naquele voo alguns imigrantes tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Nesse grupo havia passageiros de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Bom, agora a gente volta a falar de saúde. Um estudo publicado pela revista Science aponta pela primeira vez a relação entre o número de cigarros fumados e a quantidade de alterações genéticas nas células. Os cientistas concluíram que fumar um maço de cigarro por dia gera 150 mutações por ano nas células do pulmão, 97 na laringe, 39 na faringe, 23 na boca, 6 no fígado e 18 na bexiga. Cada mutação corresponde a uma nova chance de desenvolver a doença, ou seja, quase 300 novas chances que você tem se você consumir um maço de cigarro por dia de pegar câncer, isso por ano. Então, a orientação, pare de fumar, tente fazer um tratamento e largue desse vício. E começa a valer a partir de hoje o Acordo Mundial do Clima, aprovado em Paris no ano passado. O pacto quer reduzir a emissão de gases do efeito estufa e limitar o aumento da temperatura média mundial para até 1,5 graus Celsius. O Acordo de Paris foi o primeiro a chegar a um consenso global. Mas especialistas criticaram a falta de metas mais específicas. Algumas medidas devem ser debatidas na segunda-feira na Conferência da ONU sobre o Clima em Marrocos. A Suprema Corte Britânica decidiu que o Congresso é quem vai escolher se sai ou não da União Europeia. No referendo, a população já havia decidido deixar o bloco. Mesmo com a decisão da Alta Corte, o governo agora vai manter o cronograma da saída. A reportagem é do correspondente em Londres, André Tal. Os juízes da Suprema Corte aceitaram os argumentos de um grupo de cidadãos liderados por essa mulher, Gina Miller, uma executiva do mercado financeiro. A decisão exige que a saída da União Europeia seja aprovada pelo parlamento. No referendo de junho desse ano, mais de 51% dos britânicos optaram pela ruptura com o bloco europeu, o que deixaria o país fora dos tratados de livre comércio entre os parceiros. Queremos que o assunto seja debatido. Isso não tem nada a ver com política, diz a líder da ação. O veredito é considerado histórico porque pode até reverter o que já havia sido decidido pelo voto. Na época do referendo, a maioria dos parlamentares era a favor da permanência na União Europeia. Resta saber se agora eles estariam dispostos a ir contra o desejo da maioria da população. A decisão da Suprema Corte representa uma grande derrota para a premier Theresa May, que anunciou para os próximos meses o início das negociações para a ruptura com o bloco. O governo pretende recorrer do veredito. Um novo julgamento deve acontecer em dezembro. Até lá, o Reino Unido vai enfrentar incertezas sobre o futuro. E no próximo bloco tem De Olho nas Redes. A gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Olá, pessoal do Record News. A gente é da Companhia do Ruído e quer convidar vocês para a reestreia da nossa peça Meia-Noite Feliz Natal. A peça é um drama familiar, a primeira noite de Natal sem a matriarca e todos os conflitos internos chegam ao ápice. E nós estaremos em Catazá no Espaço Palapatões todos os sábados, às 21 e domingo às 20, de 5 de novembro a 11 de dezembro. O texto é da Carol Rainato e a direção também é assinada por ela e pelo Lucas Romano. Venham! Salve, salve, amigos e amigas ligados no Link Record News. Nós somos o Brasa, estamos aqui para divulgar nossa agenda desse final de semana, dia 4 de novembro, aqui em São Paulo, no Tropical Butantã, a partir das 11 horas, com o Monkey Giant Managé Sound System. E sábado, dia 5 de novembro, a gente está no Festival Ponto CE, lá em Fortaleza, Ceará, Terra do Sol, na Praça Dragão do Mar. É isso, um grande abraço. Link Record News, Brasa, abraço. Eu vou pra Maracangalha. Vai lá depois da batalha. E eu vou pra Maracangalha. Viver e fazer que valha.
Agora, 12h30, horário brasileiro de verão. Link Record News de volta na sua tela. É hora da gente convidar o editor de mídias sociais do Portal R7, Rafael Calisto. Rafael, boa tarde para você. Hora difícil, hora que aperta aquela fome. E aí, o que a gente faz, Rafael, para essa fome passar, a gente não comer tanto e manter a forma? Vou contar um segredo antes. Eu comi uma barrinha de cereal antes de entrar no ar, que eu tava com muita fome. Mas olha, eu como bastante. Boa tarde, Nolan. Boa tarde, Lid. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Desculpa, eu vou desinvestando a falar, não falo boa tarde. Que falta de educação. Boa tarde para todo mundo. Hora da gente falar de coisa muito legal que é a internet. Então, eu como muito, assim. Eu tô nessa de tentar fazer academia para ver se dá um jeito. Mas, cara, o que adianta academia se existe hambúrguer, se existe pizza, se existe coxinha? E é esse dilema que uma menina fez um vídeo sobre esse dilema, que ela fez o vídeo e postou no Facebook dela. Só que o vídeo estourou. Agora, de manhã, ele estava com 19 milhões de visualizações. O que é muita, muita coisa. A gente vai rodar para vocês verem, para ver se vocês em casa vão se identificar com ela. Eu me identifiquei bastante. Vamos lá. Gente, queria muito contar um negócio que está acontecendo comigo. Que eu não sei, talvez eu conte aqui e outras pessoas devam passar por isso, entendeu? Eu acho que eu tô viciada em comida, porque eu não paro de pensar em comida. Eu não paro de comer. Eu queria muito ser fitness. Eu queria muito ser fitness, muito mesmo, cara. Eu vou pro crossfit, eu faço crossfit e tal, mas o que adianta eu faço? Tem uma barraca de coxinha na frente, aí eu saio com... Porque eu não sei. Eu não aguento ver comida. Toda hora eu quero comer, sabe? Quando eu tô triste eu quero comer, quando eu tô com raiva eu quero comer. Quando eu tô feliz, eu quero comer. Ah, tô feliz, bora comemorar lá na pizza, lá no hambúrguer, lá sempre. É uma situação que eu já não sei mais, sabe? Eu não sei se é só eu que passo por isso. Porque eu já fui na nutricionista, ela me passa umas comidas assim. Tá legal, né? Umas coisas light e tal, mas... Olha, eu também amo coxinha, eu também amo... Eu acho muito engraçado, ela fala assim, eu amo hambúrguer, eu amo pizza. Eu também amo tudo isso, cara. Não, e a culpa é da barraquinha de coxinha que tem na frente do crossfit que ela faz. Isso aí é minha vida e um vídeo, né? Rafael Calisto, uma biografia, esse vídeo. E eu acho que é por isso que ele fez tanto sucesso, porque as pessoas se identificam. Eu não conhecia essa menina, mas eu acho que ela é youtuber, tá começando, pelo jeito tem futuro, hein? Gostei bastante. Ela tem uma boa interpretação. Legal, talvez né? nem esteja interpretando, seja realmente o sofrimento, né? Eu acho que é, porque você vê que é genuíno, é um negócio que vem, não é só uma interpretação, ela pegou o que acontece na vida dela e trouxe. Sim. Eu acho que é muito disso também o sucesso, viu, Lídia? Tem que tomar cuidado também, que pode, de repente, acontecer uma depressão, de repente é sério mesmo que essa menina passa também, né? Exato. Mas eu acho que é bastante gente que encara essa situação. A gente quer ser fitness, a gente quer malhar, mas o mundo trouxe a coxinha. Bom, um assunto sério que inclusive ganha aí as redes sociais. As redes sociais também estão aí para isso, né? Para cumprir esse tipo de papel, esclarecer a população. Muita gente pode ter se identificado e até ver com um ar engraçado toda essa movimentação nas redes sociais dessa garota. Pode ser inclusive também um problema de depressão que esteja sendo desencadeado. Então a gente fica de olho também, alerta aí para que todo mundo que sinta realmente alguma aflição, como ela mostrou no vídeo, que procure uma orientação psicológica, um médico também, que é a pessoa mais indicada nesses casos. A família está atenta também, né? Sobre Exato. Isso. Até porque distúrbio alimentar ou qualquer coisa assim é coisa séria, tá, gente? Agora vamos para um outro assunto que também movimentou muito as redes sociais. Ontem, vocês devem ter visto, eu acho que vocês viram essa fatura aí. Devem ter tomado um susto maior do que quando abre a sua do cartão. Vazou uma suposta fatura do Luciano Huck de cartão de crédito. Acho que vocês devem ter visto essa foto, vamos colocar para vocês. Essa é a suposta fatura do Luciano Huck. A gente tampou ali o endereço, mais para baixo na imagem também tinha um suposto endereço. A questão é, 200 e tantos mil para esse mês e no mês passado mais de 500 mil de conta. Qual é a grande questão? Primeiro, se for real, violação da privacidade do cara, ele pode muito bem ter jogado essa conta fora, alguém pegou e tirou uma foto.
Esse mundo que você vive hoje é muito assim, né? Você tem que tomar cuidado porque você pode estar sendo observado de todo lado, né? Aquele negócio muito grande irmão, assim, né? Muito 1984, o livro do George Orwell, que você está sendo observado por todo lado. Mas tem gente dizendo que pode ser uma jogada. Vocês lembram quando faz o quê? Deve fazer mais ou menos um mês, eu não lembro que eu trouxe a história do Neymar cantor aqui para vocês. Sim. Quem acompanha sempre o link aqui já lembra dessa história do Neymar. A gente falou primeiro do vídeo dele cantando, depois ele anunciou, depois ele fez o vídeo e depois era uma jogada de marketing. Essa é a suspeita com essa fatura. Pode ser uma jogada de marketing. Espero que não. Eu, pessoalmente, espero que não, porque, assim, essas jogadas de marketing são muito ruins. Mas, por outro lado, também não gostaria de que a fatura, a privacidade do cara fosse viralizada dessa forma nas redes sociais. A questão é que ontem falaram muito desse cartão dele. Gente fez brincadeira, falando, eu não consigo pagar nem o meu, que é uns quebradinhos, imagina um desse. Ele, numa fatura, gasta mais que minha família ganha a vida inteira. Mas ele deu um bom exemplo ali, ele não pagou o mínimo na fatura anterior, né? Ele fechou a bola de neve e ir correndo, se realmente for verdade. Ele quicou, Pagou a fatura inteira. Pagou tudo. A gente tem consultor financeiro sempre aqui, eu acho que ele ia criticar essa fatura e falar, Luciano, não foi muito bem. Se for real, você não mandou muito bem nessa fatura. Muita exposição, inclusive, nas redes sociais, a gente percebe. Que tem também exposição de uma outra celebridade, né? Falando em dinheiro, né? Falando em dinheiro, muito dinheiro. Ó, aqui desse lado para aparecer melhor para vocês, flutuando na sua tela, porque eu sou muito fã desse homem, Silvio Santos. Sou muito, muito fã dele, assim, sou fã mesmo, sabia? Eu fui, quando eu era moleque, eu fui no programa dele, meu toque de celular, ele falando meu nome, abriu a exposição dele, eu já comprei ingresso, meu irmão já comprou para mim no dia lá, porque eu sou fã do Silvio. O que ele fez? É um vídeo muito legal. Quem postou, curiosamente, quem postou esse vídeo foi o Geraldo Luiz, aqui da nossa Record do Domingo Show. Ele postou no Instagram dele. O Silvio estava no Jaça, que é onde ele corta o cabelo há sei lá eu quantos anos, desde que existe cabelo. E aí ele tem um cappuccino lá que ele gosta muito, o preferido dele, na cantina. Ele foi até a moça da cantina e falou assim, olha, hoje você vai ter que me dar essa receita. E tem o vídeo do Silvio anotando a receita do cappuccino. É muito legal, dá uma olhada. Dois passando, dois juntos, né? Isso. Ó, nós pescados assim, ó. Tá vendo? Um terço de colher de chá de bicarbonato, uma colher de canela e dois passando por cima. Porque o bicarbonato, muito bicarbonato fica salgado. Tá. Não é fácil, não sei por quê. Tem que ser. Senão faz o processo, ficou tudo ruim. Exato. Vai passando passo a passo, o Silvio Santos confirma e marca ali bonitinho, como se fosse em tópico ali numa lista. Isso, ele fala um pouquinho, anota um pouquinho, então de repente está um pouco lento, ele volta, mas ele tira as dúvidas. Muito ele bem. quer, ao pé da letra, a receita certinha do cappuccino. Será que ele fez na casa dele já? Já provou se ficou bom? Olha, considerando o esforço que ele fez para ter esse cappuccino, eu acho que ele fez, viu? Seu Silvio deve ter feito esse cappuccino. E a gente percebe algumas atitudes realmente louváveis, porque ele tem condição de manter, por exemplo, um motorista, mas todas as vezes que ele é flagrado, inclusive saindo desse salão, ele mesmo está guiando o próprio carro. Foi ali tomar nota da receita, na canetinha, no papel, são atitudes realmente que engrandecem ainda mais esse ser humano incrível. Ah, ele é maravilhoso. Um cara arrogante poderia fazer o quê? Vai lá e alguém descobre com essa menina a receita, ou contrata ela, ou compra isso aí, dá uma grana para ela. Por favor, um minuto da sua atenção para mim que eu quero esse cappuccino. Agora vamos lá, Silvio, libera a receita, né, pô? A gente quer fazer também. É verdade, daqui a pouco ele coloca numa prova aí, num dos programas dele, quem consegue fazer esse cappuccino tão bem. Prova do sabe? cappuccino? Olha, mas reflexão final da história. Você pode usar tanto a rede social para liberar uma fatura de alguém, violar a privacidade, quanto para mostrar uma cena tão legal quanto essa do Silvio. É saber usar, tá? A ferramenta não é o problema. O problema é quem usa de forma errada. Então fica essa dica aí. Legal, bom lembrete, inclusive agora para o final de semana, que as pessoas ficam mais livres, com mais tempo para utilizarem redes sociais, usem com moderação. Com cuidado. É uma ótima ferramenta, tem que saber usar, viu, gente? Até segunda-feira, Calixto. Ótimo fim de semana para você. Obrigado, Calixto. Obrigado para vocês também, para todo mundo que está assistindo.
Bom, a gente segue aqui com interatividade, né? Hoje a nossa pergunta para você, nossa enquete do dia, é se você sabe o que você vai fazer com a primeira parcela do 13º salário. A gente lembra que até o dia 30 as empresas têm que depositar aí essa primeira parcela do 13º salário. Então você pode votar nas redes sociais, se sim ou se não, sempre utilizando a hashtag LinkRecordNews no Twitter, no Facebook e também pode participar pelo WhatsApp, DDD 11 95307 1851. E muita gente tem feito, né, Ediane? Muita gente. Vamos a mais participações agora que chegam pelo nosso WhatsApp. A mensagem agora vem lá de Vitória da Conquista, na Bahia. O Sérgio compartilha: vou guardar para comprar o material escolar da minha filha. Faz muito bem, Sérgio, já que a lista é salgada, geralmente vem bem recheada aí e o gasto é grande. Obrigada pela participação. O Manuel de Marabá, Pará. Vou guardar para poder, no ano que vem, fazer minha lua de mel atrasada. Casei em julho e não tive tempo e dinheiro para isso. Tá aí, que bom investimento, lua de mel, boa sorte nesse casamento. O Wanderson de Vespasiano, Minas Gerais: vou usar meu 13º salário para pagar contas. Muito bem, Wanderson, obrigada pela participação. Erinaldo de São Paulo, capital: no momento estou desempregado, mais um, né? Infelizmente, Erinaldo. Mas quando eu estava trabalhando, sempre guardava o meu 13º salário para possíveis imprevistos, como a minha atual situação. Tá aí, tá vendo? Ele poupou, agora infelizmente perdeu o emprego e tem ali a poupança dele, né? É verdade, tem pelo menos agora uma reserva. A Maria Cecília de São Paulo: eu não tenho 13º. Se tiver alguém que não sabe o que fazer, pode dar para mim, que tenho dívidas a saldar. Muito bem, Maria Cecília, que não tem, mas encara a situação até com bom humor. Boa sorte a você. Lembrando que na segunda edição do Link Record News, que começa às 3 da tarde na sua tela, tem mais interatividade, inclusive também com o resultado do tema da nossa enquete. Portanto, continue participando. Logo mais tem mais participação aqui para você. Agora a gente fala de uma moda, né, Lidiane, que virou febre entre a garotada há alguns anos. Agora está de volta os famosos tênis com rodinhas. É verdade, eu conheço bem, viu? Mas o que parece até então uma brincadeira inofensiva está dando muita dor de cabeça para muitos pais e pode inclusive trazer riscos de acidentes para as crianças. Em shoppings ou praças, se tem criança, eles estão lá. A febre do tênis com rodinhas, moda no início dos anos 2000, voltou com tudo. É um tal de desliza pra lá, desliza pra cá. A Maria Luísa ganhou dela, depois de tanto ficar na orelha da mãe. Já prevendo o que poderia acontecer, a Angélica até tentou avisar. Eu falei: Malu, não vai dar certo, você é muito pequena, você não vai saber andar, você vai cair. Aí ela: eu quero. Eu falei: ó, mas você vai ter que tomar cuidado, porque senão você vai cair, pode machucar, tá bom. Mas quem disse que a Maria Luísa escutou? O resultado foi esse aí, um braço quebrado. Eu andei um pouco no shopping, aí quando a gente estava indo embora, eu andei um pouco na minha tia e aí aconteceu eu quebrar o braço. O que aconteceu com a Maria Luísa pode acontecer com qualquer outra criança. O tênis de rodinha é legal, é divertido, mas será que os médicos ortopedistas aprovam? Pelo fato de ter a rodinha no calcanhar, já é um calçado potencialmente instável. Calçado potencialmente instável, que é usado por criança numa faixa etária de até uns 5, 6 anos, aumenta mais a instabilidade. Segundo o médico, para um corpo que ainda está em formação, é um risco desnecessário. Criança nessa idade já tem as juntas um pouco mais soltas. Com isso, dá um pouquinho mais de instabilidade. Então, aumentando mais a instabilidade, você tem um maior risco de queda. Maior risco de queda, maior risco de fratura e demais acidentes. Agora você já sabe que as chances dessa brincadeira acabar mal, como aconteceu com a Maria Luísa, são grandes. E não tem nada pior do que aprender do jeito mais dolorido. O que você vai fazer com ele agora? Eu vou deixar ele aí, paradinho, no lugar que ele tá. Andar com ele não mais. Nunca mais. Aí, aprendeu da pior forma, mas aprendeu. Olha, sexta-feira, como você já sabe, é dia de Link Pet. A Luísa Cervenka está em viagem, mas a Lidiane gravou uma entrevista com ela sobre o sono dos pets. Vamos conferir agora.
Sexta-feira é dia de Link Pet aqui no Link Record News. E hoje a bióloga e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, vai falar sobre o sono dos pets. Será que eles sonham? Ela vai responder isso agora pra gente. Luísa, bom dia, seja bem-vinda ao Link Record News. Obrigada. Luísa, é verdade? Os pets sonham? Sonham. Muitas vezes a gente pode perceber, a gente está em casa, assistindo TV, relaxado, e o cachorro já dormindo, e ele começa a ter alguns espasmos, começa às vezes até rosnar, latir. Então isso é sinal que eles estão sonhando. E que estão tendo um sonho bom? Ou eles têm pesadelos também? Como é que funciona isso nos pets? O único estudo que a gente tem descrevendo mais ou menos o que os pets sonham é um recente feito da Inglaterra que mostra que muitas vezes, 70% das vezes, os cachorros, principalmente, eles sonham com os próprios donos. Então, eu espero que seja um sonho bom, né? Sonhos doces, né? Exatamente, mas eles podem ter pesadelo, principalmente alguns cachorros que chegam a rosnar, que chegam a acordar muito agressivos. Isso pode denotar que eles estavam tendo um pesadelo. Mas eu creio que na maior parte das vezes, como a vida deles é bem tranquila, eu imagino que eles devam ter bons sonhos. Luísa, agora, antes deles pegarem no sono, tem algum lugar específico para que a gente acostume os pets na hora de dormir, na nossa própria cama, ou é ideal que eles tenham uma caminha própria, um espaço deles? O ideal é que realmente eles tenham um espaço deles. E o ideal também é que seja um local confortável. Pode ser um travesseiro, mas um travesseiro com uma fronha gostosa, limpinha, às vezes um cobertorzinho. E também pode colocar um brinquedinho de pelúcia, um outro brinquedinho de morder. Isso tudo para que ele se acostume, para que ele entenda que aquele é o local dele. Além disso, todas as vezes que você for dar algum petisco ou algum brinquedo novo, ofereça quando ele estiver na cama, porque ele vai entender que ali é o local de descanso, de prazer, onde ele vai receber todos os mimos e vai facilitar para que ele durma ali. Os cachorros, eu acho que obedecem sempre essa regra. Realmente, eles têm aquele cantinho, a caminha mesmo, adotado como deles. Agora, os gatos. Às vezes, os gatos têm a casinha, mas mesmo assim, eles ficam ali empoleirados em cima do muro, em cima, dentro de casa, por exemplo, da geladeira, da estante. Isso não é perigoso? Eles não podem se desequilibrar durante o sono, cair, por exemplo? Pode acontecer deles caírem sim, principalmente quando eles estão em algum local mais estreito. E daí eles têm aquele relaxamento na hora do sono profundo e podem cair. Por isso o ideal é acostumar o gato a dormir num local mais confortável. Pode ser elevado, mas confortável, onde ele não tem essa possibilidade de cair. Então tem algumas caixinhas que a gente consegue colocar na parede como se fossem estantes, só que são caixinhas fechadas próprias para gato. E nessas caixinhas eles conseguem dormir tranquilamente ali dentro, sem perigo de cair. Ou se não, também colocar uma caminha próxima à sua cama. Mas é que gato é mais danado, porque quando a gente dorme, ele vai e pula onde ele quer. Às vezes ele dorme até em 2 ou 3 locais diferentes na mesma noite. Mas tudo bem, pode deixar, né? Mas evitar alguma janela, o risco realmente de uma queda um pouco maior, colocar tela, alguma proteção assim para o pet ficar tranquilo. Exatamente, sempre tela na janela. Não importa que andar que more, às vezes mesmo em casa, é importante colocar tela na janela para a gente não ter nenhum risco, não só durante o sono. Bom, assim como os homens, os cachorros, por exemplo, quando roncam, é sinal que eles estão mais cansados? Muitas vezes pode ser, mas tem algumas raças que são mais propícias ao ronco, principalmente aquelas do focinho achatado, as braquicefálicas. Então, bulldogs, pugs, eles realmente têm uma tendência de roncar mais. Mas pode acontecer do cachorro ter também, igual a gente que dorme numa posição. Não, olha só, você falou do pug, era exatamente isso. E aí ele pega no sono, não consegue controlar e acaba tombando até. É aquela famosa pescada, né? É, e principalmente aquele pug que apareceu era um filhote. E os filhotes, assim como as crianças, tentam não dormir. Então tentam ficar lutando contra o sono, exatamente. E muitas vezes não aguentam. Brincam. E daí, na hora de descansar, eles querem permanecer acordados, mas acabam dormindo. Então tem diversas imagens na internet mostrando os cachorros capotando, pescando. Olha só, esse parece um Shar-Pei, ele nem tem um focinho tão achatado assim, mas o ronco dele ganha de muita gente. Exatamente. E isso pode ser também, então, um sinal de cansaço, nesse caso, já que o focinho dele não é tão retraído. Mas como o Shar-Pei, ele tem bastante dobrinhas, essas dobrinhas não são só no focinho, mas também podem ser dobrinhas internas. Então, o ideal, se você está percebendo que seu cachorro está roncando muito, pode ser que ele não esteja respirando tão bem enquanto ele dorme.
enorme. Então, o ideal é buscar o médico veterinário, porque existe uma cirurgia que pode ser feita para minimizar as gordurinhas da garganta, vamos dizer assim, do palato mole, onde você consegue alongar esse palato para daí, então, o cachorro conseguir respirar melhor e diminuir o ronco. Agora, Luísa, eles também sofrem de insônia, assim como a gente? Sofrem, principalmente quando eles estão com alguma doença. Pode acontecer deles não conseguirem dormir a noite inteira ou porque estão com alguma dor ou porque realmente estão com alguma hiperatividade. Então, seu cachorro está com algum problema de sono, a primeira coisa é buscar o médico veterinário, buscar uma opinião profissional e também, antes de dormir, correr bastante com o cachorro, dar bastante atividade, dar cenoura, garrafa PET com ração dentro, para ele ter bastante atividade e dormir cansado, porque nada melhor do que uma noite tranquila é o cansaço. Tá ótimo, Luísa. Obrigada, então, pelos esclarecimentos. Pets dormindo tranquilos, a gente também, como dono, fica mais feliz, né? Obrigada, Luísa, pela sua participação. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana. Até semana que vem, Luísa. Bom, a gente aproveita para fazer agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores. Voltamos em instantes com mais informações para vocês. Até já. Link Record News de volta na sua tela agora, 12h56, horário brasileiro de verão. O vinho pode ser uma esperança para portadores da doença de Chagas. Elidiane, pela primeira vez, os cientistas encontraram uma possibilidade de reversão da doença que mata 6 mil brasileiros todos os anos. Que uma taça de vinho ao dia faz bem para o coração, todo mundo já sabe. Mas os benefícios da bebida para a saúde podem ir muito além. É o que mostra uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto Oswaldo Cruz, feita em camundongos com sintomas da doença de Chagas. Os cientistas usaram um antioxidante presente em algumas frutas e concentrado nos vinhos tintos, o resveratrol. O resultado surpreendeu. O que o resveratrol traz de novo para essa perspectiva de tratamento desse paciente é reverter esses problemas cardíacos e trazendo qualidade de vida e uma sobrevida maior. A doença de Chagas é causada por um parasita frequentemente transmitido pelo mosquito barbeiro. A doença provoca febre, dor de cabeça e fraqueza. Em estágios mais avançados, o parasita se aloja no aparelho digestivo e nos músculos do coração. Exames comuns e muito conhecidos entre pacientes com problemas cardíacos também foram usados pelos pesquisadores com os camundongos. Antes e depois do tratamento, os bichinhos fizeram eletro e ecocardiograma. E pelo resultado já deu para perceber que a função cardíaca melhorou e muito. O coraçãozinho antes doente, agora bate a todo vapor. O tratamento durou apenas um mês. Agora, os pesquisadores planejam novos testes para checar a eficiência em humanos. Realmente é um tratamento difícil para transpor para humano, mas nós vamos tentar. Então, depois desses testes em camundongo, esses novos testes para acertar nós vamos buscar financiamento para os testes humanos. A gente torce para que esses avanços, então, na ciência se reflitam na saúde dos homens também. Agora, uma última informação. O governo do Rio de Janeiro vai anunciar daqui a pouco um conjunto de medidas para equilibrar as contas públicas do estado. O pacote deverá prever a redução no número de secretarias de governo de 20 para 12 pastas. Além disso, as autoridades devem propor a elevação da contribuição previdenciária de ativos e inativos de 11% para até 14% para quem ganha acima de R$ 5.189,82. A mudança seria feita de forma escalonada. Haverá também mudanças nos repasses aos poderes. O Judiciário e Legislativo deverão ficar responsáveis pelas contribuições de seus servidores e também pelo déficit previdenciário das aposentadorias. Esta edição do Link Record News fica por aqui. Lembrando que você pode continuar colaborando, votando e participando também com o tema da nossa enquete, que pergunta se você já tem destino para o 13º salário. A primeira parcela tem que ser depositada até o dia 30 deste mês. E aí, você tem já então o que fazer com essa primeira parcela? Vote pelas redes sociais, #Link Record News. Participe também utilizando o nosso WhatsApp pelas redes sociais. Não esqueça de utilizar a nossa hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no portal r7.com/Record News. Record News, informação para você crescer. Até mais, tchau, tchau.